Será que os erros da Rússia se espalhariam, se não só para a guerra, se não só dados diretamente pelos estados de cima para baixo? Não. Você já ouviu falar que a família é opressora, que as relações sexuais deveriam ser livres, que toda autoridade é opressora, que não existe moral, que a moral é uma opressão? Isso é o marxismo cultural. Doutrinas que também se espalharam pelo Ocidente por determinação dos erros da Rússia, que nos atinge diretamente. Vamos ver, vamos estudar isso juntos. Vem conosco. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos juntos, Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos juntos novamente para estudar, perceber a mensagem de Fátima e ver da sua urgência, como ela afeta diretamente o mundo, o nosso tempo. Nós estamos vendo nessa série a segunda e a terceira parte dos segredos, ainda na segunda parte do segredo, o espalhar-se dos erros da Rússia pelo mundo, trazendo guerras, fome, perseguições à igreja, martírio de bons, aniquilamento de nações, sofrimento do Santo Padre. E nós vimos essas consequências nos últimos vídeos, bem diretamente de políticas mais diretas. Mas existe uma outra série de consequências que são igualmente vindas dos erros da Rússia e que muitas pessoas não notam, não conhecem, não sabem, porque não foram tão diretamente, não foram tão visivelmente conduzidas pelas autoridades, enfim. E hoje nós vamos começar a falar do marxismo cultural, especialmente da escola de Frankfurt. O que acontece? Primeiro eu preciso dizer que o marxismo, ele não nasce assim, ele não brota absolutamente espontâneo na metade do século XIX. Ele é fruto de mudanças de mentalidades sucessivas, graduais, que vão acontecendo desde o final da Idade Média. Vão desarraigando o cristianismo, vão enfraquecendo o cristianismo, vão materializando, vão imanentizando o pensamento, né? As pessoas pensando cada vez mais só neste mundo. Existe uma série de fatores que influenciam nisso, existe uma série de pensadores que vão influenciando e mudando e transformando. E o marxismo é como que quase que um cume disso, né? O mais materialista, o mais nocivo, mas está longe de ser o único, não é o primeiro, e é, em boa medida, fruto dessa evolução anterior. Essas ideias laicistas, materialistas, anticristãs, estavam muito disseminadas, bem independentemente do marxismo. O marxismo, Marx, a maneira como ele vê as coisas, ele dá uma ênfase absoluta no dado econômico. Ele diz que a economia, a maneira de organizar a produção e a circulação de bens e serviços, o que ele chama de um modo de produção de uma sociedade, ela vai determinar tudo. Ela é o essencial. Claro, ele é materialista, ele vê isso como uma espinha dorsal. E ele acredita e propaga que toda a religião, toda a moral, todo o direito são criações fictícias a partir desse modelo econômico para justificar esse modelo econômico e a sociedade que ele gera. Então ele entende que esse modelo econômico capitalista, como antes outros, eles precisam de uma justificativa de o que ele chama de uma superestrutura, de um imaginário que a religião, a moral, o direito, as artes vão fazer, vão criar para as pessoas. Mas que isso não são verdades, que são só justificativas, que são só ideologias, que são só cortinas de ideias para justificar esse modelo econômico. Claro que isso está errado, isso não tem nem fundamento histórico. As visões religiosas de mundo precedem, inclusive, os modelos socioeconômicos das sociedades. Não tem nem o que dizer, né? Enfim, o quanto que o cristianismo, por exemplo, lutou durante toda a Idade Média contra certa mentalidade liberalista, e até hoje, bom, não dá pra gente entrar nesse assunto, senão nós vamos mudar o nosso assunto. Mas o fato é que o marxismo acredita nisso. O marxismo quer a destruição da religião. Porque ela acha que são preconceitos, porque ela acha que ela é uma maneira de pensar que quer justificar essa sociedade atrasada, capitalista e exploradora. Então ele quer destruir a religião, ele quer destruir a fé cristã. Ele também vê a família não como uma instituição natural,
não como uma coisa criada por Deus, não como um bem da sociedade, mas como também uma forma de organização da sociedade que está dentro dessa organização capitalista, que também é má. Então ele acha que a família é um preconceito pequeno burguês. Bem, se faz a Revolução Bolchevique na União Soviética, né? Vemos os erros da Rússia se instalando lá, e há uma expectativa de que a Revolução Russa ela vai despertar revoluções comunistas em todo o mundo, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, quando acontece a Revolução Bolchevique. Isso não acontece. Ao contrário, se nota nos países ocidentais, especialmente, uma mentalidade profundamente arraigada que se opõe absolutamente a tudo isso da Revolução Bolchevique e do marxismo. E os marxistas começam a pensar a respeito. Por quê? Por quê? Por quê? O grande historiador, talvez o maior historiador do marxismo no mundo, principais correntes do marxismo, Leszek Kolakowski, escreveu essa obra aqui, são 3 volumes, esse aqui é o terceiro, o Colapso. Quando ele está falando da época logo após a Revolução Bolchevique, ele diz assim, da reação contra a religião, contra os costumes e contra a família de uma boa parte desse pessoal revolucionário. Por um lado, havia uma luta contínua contra os preconceitos burgueses. Era visto, por exemplo, o relaxamento de formas legais concernentes à família, o casamento e divórcio tornaram-se operações puramente burocráticas, ou seja, incentivados, facilitados. A discriminação entre filhos legítimos e bastardos foi abolida, enfraquecendo a família. Nenhuma restrição era imposta ao aborto. A liberdade sexual era a regra entre os revolucionários, como Alexandra Kolonai havia defendido por muito tempo, como uma questão teórica, como se pode ver nos romances soviéticos da época. O governo estava interessado nessas medidas, na medida que entendiam a enfraquecer a influência dos pais e facilitar o monopólio estatal da educação coletiva, até mesmo das crianças mais novas, e os laços familiares eram frequentemente apresentados simplesmente como relíquia burguesa. Então, o que acontece? Se você enfraquece a família, se você não tem esse ambiente familiar, lá no Manifesto Comunista de Marx e Engels, eles já apresentavam como ideal que os filhos fossem retirados dos pais e cuidados pelo Estado. Cuidados por, se não pelo Estado, por entidades coletivas. A família ele não via como uma coisa natural. Só que na família, os pais transmitem seus valores, sua visão de mundo, são um laço afetivo em que os filhos podem se apoiar, se apoiam reciprocamente. Se não há isso, o Estado pode moldar a pessoa desde o nascimento como ele quiser, com o imaginário dele, com os valores dele. Existe um poder sobre as pessoas, sobre as crianças, terrível, antinatural, não querido por Deus. E é isso que o marxismo quer. E ele está dizendo aqui, o Kolakowski, que isso aí foi incentivado logo depois da Revolução. Também porque aí então o Estado domina toda a educação. Não tem escolas, não tem creches comunitárias, não tem associações de bairro, tudo é do Estado. E aí eles passam a dominar tudo. E se acabar a família, acaba esse apoio, esse amor, essa cumplicidade, os filhos amarem os pais. Vejam, os filhos que amam os pais não vão querer que os pais sejam presos pelo Estado arbitrariamente. Não quer. Agora, se não há família, ninguém se importa com ninguém. O amor é desincentivado. O senso de justiça. Qualquer coisa que o Estado diga é injusto, porque o Estado é tudo. Então, tudo isso vai sendo querido pelos soviéticos desde então. Veja o que ele diz mais a seguir. Ensinavam os filhos que espionassem os pais e servissem de informantes contra eles. E eram premiados quando faziam. Isso aí acontece, tá? No livro 1984, do George Orwell, ele conta muito isso. As crianças eram incentivadas a dizer que os pais eram traidores do partido. E elas se tornavam heróis. Isso destrói a família. Mas é o objetivo destruir a família. Então, vejam que os erros da Rússia, eles são muito profundos e muito arraigados. Vai dizer ainda, a ideia de uma educação coletiva e a redução da autoridade parental dos pais continua a vigorar. Ele vai dizer o seguinte, que ela tinha falado antes da liberalidade sexual, essas coisas, uma hora, elas deixam de ser incentivadas. Porque isso enfraquece demais o Estado. Tem uma hora, embora o Estado soviético ele queira as pessoas atomizadas, individualizadas, sem família, de outro lado, ele, para formar boas pessoas, para formar líderes, para formar pessoas competentes, cientistas, engenheiros, de que a União Soviética precisava, era melhor formá-los em famílias. As pessoas ficam mais estruturadas. Então, esse negócio de sexo livre, e para esses motivos a destruição da família, se para de incentivar.
E não se vai mais buscar essa destruição da família, não se incentiva que se acabem os núcleos familiares. Só se mantém o que é útil ao Estado, vai dizer o Kolakowski, essas denúncias dos pais pelos filhos, isso vai continuar. Mas então, se tem isso, não dá para destruir demais a família. Essa é a conclusão da União Soviética. Só que, por que o marxismo não estourou no Ocidente? Por que os países ocidentais, outros países, não fizeram revoluções? E os marxistas começam a meditar sobre isso. E existe um pensador muito proeminente, se chama Georg Lukács, que ele vai fundar a chamada Escola de Frankfurt, e lá eles vai haver muitos outros pensadores com eles, muito conhecidos do Ocidente hoje, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Jürgen Habermas, outros ainda, e eles vão dizer o seguinte: existe uma superestrutura que é muito importante. E a família, e a religião, e o direito, e a filosofia estão impedindo a revolução socialista, comunista, marxista, bolchevique no mundo, no Ocidente. Nós vamos ter que destruir essas coisas. Nós vamos ter que destruir a família. Nós vamos ter que destruir a moral judaico-cristã. Nós vamos ter que destruir a religião cristã. Nós vamos ter que destruir a experiência democrática grega, a filosofia grega. Nós vamos ter que destruir as bases do direito romano para fazer a revolução. Então, existe uma ruptura, nunca admitida, mas uma ruptura no pensamento marxista. Marx achava que o dado econômico era tudo. Que organização da família, religião, direito, filosofia, arte, organização política, cultura, tudo isso era só uma justificativa para manter aquela organização econômica, político-econômica, sociopolítico-econômica, e que, mudada essa, tudo mudaria tranquilamente. Você viu que não é assim. Aí o Lukács vê que não é assim. Então eles passam a querer destruir essas coisas. E querem destruir a família. E esses pensadores passam a querer destruir a família. E na União Soviética, Stalin e depois Khrushchev dizem assim: bom, aqui não. Não dá para destruir demais a família. Essa questão de revolução sexual vai enfraquecer os nossos homens, vai enfraquecer os nossos, vai enfraquecer a nossa sociedade. Vocês querem fazer isso? Façam lá no Ocidente. Destruam lá o Ocidente. Destruam a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda, os Estados Unidos, o Canadá. Aqui não. Então, eles proíbem a divulgação dessas ideias no leste europeu, na China, na União Soviética, mas promovem no Ocidente. Quando acontece a Segunda Guerra Mundial e as pessoas se horrorizam com o nazismo, esses pensadores vão dizer assim: vocês estão horrorizados com o nazismo? Pois bem, o que forma o nazismo é o pai de família. A autoridade do pai de família vai acostumar a autoridade que vai ser do Führer, do nazismo. Poderíamos perguntar para esse pessoal: então por que levou dezenas de milhares de anos, porque família sempre teve e nunca teve nazismo? É evidente que não era por isso. Mas eles passam a propugnar esse tipo de ideia para destruir o Ocidente. E esse vai ser o marxismo cultural. Nós não vamos conseguir falar muito, mas as ideias vão mais ou menos por aí. Você já viu essas ideias? De que a família é opressão, de que a família patriarcal é opressão, que nós temos que acabar com a família patriarcal, que nós temos que fazer sexo livre, drogas. Nós temos que fazer a liberdade perante as leis, perante as regras, perante a moral. Isso também são erros da Rússia, que se espalharam pelo mundo e que nos atingem hoje diretamente, continuam sendo propagados hoje diretamente. Vamos seguir estudando isso no nosso próximo vídeo. Deus abençoe. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, comente, divulgue. E até a próxima.